Olá, bom dia a todos. Bom, primeiro eu vou me apresentar. Eu sou a Carla Rabif, eu sou associada de projeto e comunidade do Hub de Mapeamento Aberto da América Latina e do Caribe, da Humanitaire no OpenStreetMap Team. E primeiro eu queria dar boas-vindas a todo mundo que está aqui hoje para o nosso primeiro webinar de 2024. Bom, como eu acho que todos aqui sabem, dia 12 de fevereiro foi o Dia Internacional da Amazônia, e em torno desse dia, o LAC Hub está lançando a iniciativa Mapeamentos Amazônicos, com o objetivo de fechar a lacuna cartográfica da região e poder promover o mapeamento para impacto social na área. E, embora essa iniciativa ela comece em torno desse dia simbólico, o foco dela é no longo prazo. E aí, para isso, a gente está convocando grandes aliados no processo para poder explorar e destacar a importância do mapeamento de impacto social na região amazônica, com ênfase especial na iniciativa Mapeamentos Amazônicos do nosso Hub de Mapeamento Aberto. O nosso principal objetivo é promover um diálogo significativo entre as organizações colaboradoras do Brasil. Juntos, a gente vai abordar as questões-chave, como prevenção e gestão de emergências, mitigação de impactos e fortalecimento da resiliência comunitária. Tudo isso por meio através da gestão de dados e capacidades em uma abordagem participativa e culturalmente relevante. Então, a gente já vai começar o nosso diálogo com os nossos palestrantes, mas antes eu queria fazer algumas observações. Durante o webinar de hoje, a gente vai ouvir as pessoas que estão aqui presentes para falar com a gente. Depois, a gente vai ter uma pequena discussão em grupo, com algumas perguntas orientadoras, e depois disso, a sala vai estar aberta para perguntas de quem está aqui participando no final. E aí, se durante o webinar você tiver alguma pergunta, você pode colocar lá no chat, que a gente vai tentar endereçar ela ao longo da conversa. Depois, quando a gente terminar, vai ficar uma versão gravada que a gente vai disponibilizar no nosso YouTube, e aí vocês podem visitar lá para acessar essa conversa ou pedir o link para a gente. Então, vamos partir para o que interessa. Eu vou apresentar para vocês os nossos palestrantes, as nossas palestrantes. Temos aqui hoje duas mulheres incríveis com a gente, a Tatiana Pará, que é professora de cartografia e topografia no IFPA, no campus de Belém. Ela é agrônoma, especialista em geotecnologias, mestre em desenvolvimento da Amazônia e doutoranda em ciências ambientais. A Tatiana atua na pesquisa e extensão com mapeamento colaborativo no estado do Pará. E temos também a Samile Valadares, que é quilombola, psicóloga e artivista. Ela é mestranda em Direitos Humanos e Cidadania pela UNB e coordenadora do projeto Perpetuar, integrante do coletivo de juventudes da CONAC. A gente também vai ouvir do nosso diretor do Hub, o Fabrício Scrolini, e do nosso especialista em comunicações e comunidades, o Everton Bortolini. Então, primeiro eu vou passar a palavra para o Fabrício, que vai explicar um pouquinho para a gente a iniciativa do mapeamento amazônico. Por favor, Fabrício. Obrigado, Carla. Obrigado a todas as pessoas que se estão unindo a este webinário e também as nossos palestrantes aqui nesta manhã. Sou Fabrício Scrolini, o diretor do HubLAC. Moro aqui no Montevideo, Uruguai. Eu vou fazer aqui um esforço de falar portunhol com vocês, mas acho que a gente pode se entender e pode compreender, intercambiar muitas das importantes novidades que queremos compartilhar com vocês. O Javi ha posto ênfase em trabalhar na Amazônia, porque é uma região que não é somente uma das reservas de biodiversidade mais importantes do mundo, com também uma importância geográfica, estratégica crucial para muitas questões ambientais e também para o que é a luta contra as mudanças climáticas. Isso é uma coisa que vocês já conhecem demais. Também porque a Amazônia é um patrimônio comum da América Latina. Quando a gente pensa na Amazônia, obviamente pensa no Brasil, mas também nos todos os países que
tem uma responsabilidade para custodiar e para gestionar esses territórios, é onde o Javi está trabalhando ativamente. Então, para nós é uma oportunidade também de explorar formas de cooperação entre estes países e fazer o que a natureza já faz de por si, que a conexão entre os países é uma coisa que é dada. Isto é dizer que a natureza não distingue fronteiras políticas ou fronteiras criadas pela sociedade, mas está interconectada. E não somente para os países como Bolívia, Equador, Colômbia, Peru, Venezuela, Guiana, Suriname, que são, obviamente, também parte da Amazônia e da sua custódia, mas também para os outros países que não estão necessariamente conectados geograficamente e imediatamente, mas que sentem os efeitos do que acontece na Amazônia, que é um dos biomas mais cruciais para o mantenimento do clima a nível mundial, a nível continental. Então, a importância para nós da Amazônia é fundamental. É onde a gente quer contribuir para fazer isto. Tem muito que ver com a missão que o nosso Hub tem, que é basicamente o trabalho no mundo humanitário, em reconhecer a importância das comunidades e das pessoas que moram no território e que estão no território fazendo esta imbricação com o território. Então, para nós é muito importante que essas vozes, que essas pessoas que estão em território possam trabalhar, possam se expressar e possam utilizar o poder que brinda a data geográfica para melhorar as suas vidas, para melhorar a relação com a natureza, para proteger a natureza e também para se adaptar aos cambios ou às mudanças que são parte da situação climática do mundo. Então, uma das nossas prioridades na Amazônia é o trabalho para antecipar ou mitigar os efeitos das mudanças climáticas e para que essas ações sejam genuinamente inclusivas. E aí a construção de laços com atores como as plataformas ou equipos de proteção civil, defesa civil, são muito importantes para nós. É uma coisa que a gente vai trabalhar nesta iniciativa da Amazônia do Hub, porque isto é uma das áreas que a gente está procurando de assistir, que os mapas, que a data geográfica seja utilizada por os equipos de proteção civil e por as comunidades. É uma coisa aí, uma imbricação, uma conexão muito importante. Também a gente sabe que a Amazônia é um território que também tem, todavia, muito por mapear, é muito por mapear não somente no sentido da inclusão de informação, sino também com o sentido de que essa informação esteja atualizada e possa antecipar os riscos das comunidades na Amazônia. Isto é importante porque, novamente, não é somente o uso dos mapas para a localização de um fenômeno, mas também é o uso dos mapas para fazer um trabalho de antecipação nos riscos que enfrentam as comunidades. E as únicas pessoas que conhecem esses riscos, que podem reflexionar sobre esses riscos e tomar ação sobre esses riscos, são as pessoas que estão no território. É por isso que é bem importante o trabalho com as comunidades, o trabalho de inclusão com as comunidades, que é outro dos nossos focos do trabalho. É que eu acho que é outro das atividades que o Hub vai estar apresentando. Isto é porque
a nossa vontade, a nossa teoria também tem muito que ver com que os mapas reflejam o que não necessariamente reflejam o que mas reflejam as pessoas que puderam participar nos mapas. E por isso, para nós, é muito importante a conexão com as comunidades para o desenvolvimento de projetos comunitários, porque são as comunidades as que põem as coisas no mapas e também quem decidem que algumas coisas não vão estar no mapa necessariamente. Então, esta complexidade de que é o que é no mapa e não é no mapa, como representar verdadeiramente o território, é uma coisa que é bem perto das pessoas que moram lá. E nós queremos facilitar, empoderar, assistir esses processos. Neste contexto, o Hub ha trabalhado está trabalhando em algumas iniciativas. Vocês hoje vão a escutar das colegas que são parceiras do Hub e que têm conhecimento do território. Também nós temos trabalhado num projeto na comunidade de Tefé, com a Universidade do Estado do Amazonas, com a Universidade Federal de São João del Rei. A gente vai estar compartilhando um pouco mais dessas experiências também, que foram bem ricas em termos de pesquisa, em termos também de conexão com as comunidades, onde a gente está fazendo aprendizagens importantes. E para nós é um caminho que recém está começando. O Rochi tem uma tradição de trabalhar no Brasil, tem um trabalho muito legal que é feito em várias partes de lá. E agora nós queremos conectar estas comunidades que estão trabalhando lá com o resto da América Latina e também fazer inovação e mostrar que também as pessoas no território são capazes de avançar e de ser referentes no seu próprio caminho de desenvolvimento. Então, eu acho que com isto a minha participação aqui para fazer uma introdução de por que o Hub está trabalhando na Amazônia. Isto é somente o começo. A gente está muito feliz de poder começar este caminho. A gente tem pensado também em lançar um edital proximamente para promover a colaboração entre atores da academia, atores da sociedade, atores do governo nesta região, tanto no Brasil como no resto da América Latina. Então, eu acho que tem muitas novidades para compartilhar. Estou muito agradecido pela oportunidade de fazer esta conversação, de conectar estas pessoas. É muito expectante também de conhecer mais sobre o que as nossas palestrantes, o nosso palestrante vai estar compartilhando conosco. Então, isso, obrigado, muitas graças. E, Carla, volto para você. Obrigada, Fabrício. Bom, pessoal, vou passar a palavra para a Tatiana. Ela vai falar um pouquinho das iniciativas de mapeamento do grupo Meninas da GEL, que é uma iniciativa incrível e a gente está muito feliz de poder participar. A palavra é sua, Tati. Obrigada, Carla. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Temos vários fusos por aqui. E, primeiramente, obrigada pelo convite e de ter essa oportunidade, mais uma vez, de mostrar um pouco do nosso trabalho aqui do Estado do Pará, através do Grupo Meninas da GEL. Então, a fala do Fabrício agora no começo foi muito interessante, porque ele mostra já para vocês que a Amazônia ela é bem biodiversa, né? Então, a gente tem várias formas de atuar, várias regiões para mapear, e essa Amazônia ela tem várias características também específicas em alguns pontos. Então, ao longo das apresentações, vocês vão ver a diversidade de opções de atuação que a gente vai ter. E, para que a gente possa desenvolver melhor essas especificidades da Amazônia, a gente tem, enquanto Grupo Meninas da GEL, que está
relacionado ao Instituto Federal do Pará, também, a instituição que tem aqui, é uma estratégia educacional e formação de mapeadores. Então, nós buscamos cada vez mais atrair jovens, meninas e mulheres principalmente, para a área do mapeamento, de forma que a gente torne elas capacitadas enquanto profissionais, mas que elas sejam mapeadoras enquanto propósito estratégico do território, do empoderamento, da dinâmica, né, de envolver em projetos que possam solucionar problemas na Amazônia. Então, é uma estratégia que ela vai não só do âmbito acadêmico, mas para o âmbito externo e profissional. E aí, né, para me apresentar rapidamente, quem ainda não me conhece, sou eu, a Tatiana Pará, sou professora aqui no campus, agora Belém. Então, eu trabalhei 7 anos no campus Castanhal e hoje eu estou atuando no campus Belém, na capital, a capital que será sede da COP daqui a um ano. Então, eu estou muito feliz de vir para cá para poder ajudar dentro dessa estratégia da COP institucional. E atuo com as geotecnologias e fundei em 2019 o projeto Meninas da Geo dentro do IFPA, mas hoje ele tem uma abordagem quase que internacional em várias outras regiões do mundo. E a principal estratégia que a gente tem para fazer esse relacionamento educacional para o mapeamento colaborativo voltado para a Amazônia se dá por meio de 3 principais atuações do projeto. Então, é um projeto que envolve alunas, alunos, é um projeto que envolve professores, é um projeto que envolve pesquisadores e que envolve comunidades e parcerias. Então, a nossa primeira parceria foi a abertura do capítulo de UFMappers, né, mapeadores jovens. Então, nós nos tornamos o primeiro capítulo do UFMaps na Amazônia em 2019. Hoje nós temos outros diversos, né? E ele surgiu lá em Castanhal com a dinâmica da inserção dessas meninas e mulheres no âmbito da STEM, da matemática, da tecnologia, mas também no âmbito do empoderamento do território das mulheres das comunidades. Porque aqui no Pará, no estado do Pará da Amazônia, as mulheres elas possuem característica de gerenciar as suas propriedades de terra. Então, por mais que aquela terra esteja em nome de seus esposos, seus pais, né, de algum homem da família, são elas que estão diariamente gerenciando os recursos naturais, são elas que estão plantando, são elas que estão colhendo, são elas que estão cuidando daquele espaço e principalmente da relação do meio ambiente. Então, empoderar elas através de ferramentas do mapeamento é uma estratégia que a gente tem, né, de cada vez mais a gente consolidar esse gerenciamento dos recursos naturais. Então, o UFMaps foi uma estratégia educacional para que a gente envolvesse o meio acadêmico na formação dessas pessoas, para que a gente chegasse, então, nas comunidades e replicasse, né, oficinas de GPS, oficinas de drone, oficinas de uso da plataforma HOT, oficinas para usar o OpenStreetMaps, o aplicativo OSM Engine e assim por diante. Então, essa primeira estratégia, que envolve formação, capacitação, ela acontece de 3 maneiras. Então, existe a capacitação, que ela é feita internacionalmente, com várias parcerias, com a própria institucionalização do programa de educação do UFMappers. Depois, a gente faz uma capacitação interna, com todas as participantes do grupo, para que a gente tire as dúvidas e para que a gente crie estratégias, né, de replicar metodologias. E o terceiro é essa levada para a comunidade das estratégias de capacitação. Então, a gente tem um equipamento, tem um instrumento, a gente leva os computadores, a gente leva os drones para que as comunidades também participem dessa formação. E também, dentro dessa estratégia educacional, nós temos a etapa da validação. Então, quando a gente está fazendo um mapeamento, que a gente pensa numa estratégia híbrida, né, ou remota, digital, para mapear lá na plataforma OpenStreetMaps, e uma das etapas da conclusão do nosso desafio, do nosso mapeamento, é fazer a conferência em campo. Então, dentro da estrutura Amazônia, é preciso que todos possam compreender
que a Amazônia é realmente enorme e que o acesso a ela não é um acesso tão simplificado. Então, a gente tem aqui uma foto, por exemplo, do transporte que a gente usa para entrar, né, nos rios da Amazônia, né, as trilhas que a gente precisa fazer, as trilhas que a gente faz, para que a gente encontre esses pontos e valide, né, o nome do rio, que valide o acesso a esse rio, que valide a essa área de preservação. Então, essa é uma etapa que ela é muito esperada, inclusive, tanto pela equipe como pela comunidade, porque é quando a gente, de fato, tem a confirmação de tudo aquilo que a gente está vendo de uma imagem de satélite, por exemplo. E a terceira estratégia educacional, que ela é um pilar importantíssimo, que sem ela a gente talvez não tivesse conseguindo fazer a etapa da validação, que são as parcerias. Então, o Grupo Meninas da GEL, ele tem a parceria com a Hub, a parceria com a HOT, outras instituições, como a TomTom, e também a Umbra OSM, que são parceiros institucionais que nos permitem obter apoio de recurso financeiro, apoio de equipamento, apoio de logística, para que a gente chegue nessas comunidades. Então, esses são os pilares que o Grupo das Meninas da GEL trabalha, e ela é cíclica, ela tem uma etapa cíclica. Então, a gente faz formação, validação, parceria. A gente acaba um projeto e retorna nesse âmbito. E aqui eu trago para vocês um exemplo de um projeto que nós trabalhamos em 2022, que foi o projeto das Ilhas do Pará. O município de Belém, o município de Belém, ele tem aproximadamente 42 ilhas, certo? Então, aqui tem, por exemplo, uma foto de um dos dias que nós fomos mapear através do aplicativo OSM Renda e fomos fazer essa validação. Então, esse é o caminho que a gente percorre, né? É um caminho alagado, onde essas estacas estão aqui, né, servindo de acesso a esse ponto. Então, a gente realmente entra na Amazônia, até faço esse convite para vocês. E aqui a gente mostra para vocês chegando numa dessas ilhas através de um dos furos dos rios, um dos braços dos rios. Então, essa é uma das ações que a gente faz e que, para isso acontecer, a gente precisa ter aquela etapa da validação, a etapa da capacitação, né, a etapa do mapeamento da plataforma TESC e toda uma logística, né, e trabalho também com essas meninas para que a gente chegue nesses locais. Então, nós trabalhamos em 2022 na Ilha de Paquetá, Ilha de Pilatos, principalmente, para atualizar ela na plataforma OpenStreetMaps. Por quê? Quando a gente acessava no ambiente digital, a gente não conseguia identificar esses furos, esses caminhos, esses atalhos. Então, nós precisamos estrategicamente fazer esse trabalho de mapeamento. Hoje, nós estamos com um trabalho em parceria com a Samile, que ela logo mais vai conversar com vocês, que é também fazer a atualização na plataforma OpenStreetMaps do território quilombola. Né? Então, é um território com várias comunidades, cerca de 25 comunidades. Né? A gente tem o território do Jambuaçu e a gente tem essa relação do mapeamento, primeiramente na plataforma, e ao longo do projeto, a gente faz a etapa de validação, que é o que nós vamos fazer esse ano, logo mais, ir em campo no município de Moju, mas a gente já pode iniciar esse processo remotamente, de forma online, trabalhando dentro do TESC para fazer esse mapeamento. Então, nós estamos numa perspectiva muito interessante desse projeto, porque ele é um projeto inédito, ele é um projeto que ele surgiu com a demanda da comunidade. Então, em conversa com a equipe do Grupo Perpetuar, né, foi identificada essa necessidade do mapeamento e foi solicitado para a gente. Então, é muito importante que as comunidades da Amazônia elas possam ter esse acesso, mas que realmente essa demanda venha, parta deles e não necessariamente da academia, para que a gente tenha uma efetividade e para que a gente tenha uma aplicação de fato dentro da comunidade. Né? Então, é um projeto que a gente está construindo junto com a Carla, junto com o Everton, junto com a equipe toda da Hub e outros parceiros também. Então, estamos muito felizes, né, em saber que em 2024 a gente vai dar continuidade nesse projeto. E esse terceiro projeto que eu trago para vocês como experiência é o projeto Mapeia Belém. Então, Mapeia Belém, ele é uma estratégia para a COP30, que ocorrerá ano que vem, 2025.
e ele tem três principais objetivos, que é a atualização de nomes de ruas e rios. Então, a gente está fazendo na plataforma OpenStreetMaps essa atualização. A gente está fazendo a atualização de pontos turísticos, dos antigos e dos novos, para que a gente possa gerenciar também o metadados. E a gente também está fazendo um diagnóstico dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ODS, ou seja, como é que esse mapeamento pode ajudar dentro desse diagnóstico dos serviços ecossistêmicos, das áreas que estão de preservação ambiental, né, das áreas que estão em risco, em desastre, em vulnerabilidade climática. Então, tudo isso é uma estratégia do projeto Mapeia em Belém, que também é uma parceria com a UNBRO-OSM, que é a Associação dos Mapeadores do Brasil, para que a gente faça Belém uma cidade 100% mapeada, para que esteja disponível esses dados para a COP daqui a um ano. Então, já convido todos vocês também para essa articulação conosco. E, para finalizar, dentro dessa estratégia, né, da educação enquanto mapeadores, a gente trabalha com novos grupos. Então, pensem que esses alunos, quando eles começam a estudar, eles em algum momento vão se formar. Então, o nosso trabalho das meninas da GEO, então, meu trabalho como docente, é manter esse ciclo em rotatividade. Então, sempre que há essa formação de pessoas, eles voltam para o nosso grupo como um aliado, né? Um egresso, um profissional formado, experiente, que vai poder ajudar os novatos. Então, recentemente, agora em 2024, em fevereiro, nós lançamos, né, uma proposta de um novo grupo de mapeadores na cidade de Belém, aqui no IFPA. Então, essa nova etapa, ela vai partir também daquele nosso ciclo, da capacitação, da validação e parcerias. Então, essa construção tem como um pilar o Marcos e a Luana, que são 2 membros existentes lá de Castanhal, de mapeadores, que já se formam agora esse ano, e eles estarão dando suporte para alunos que acabaram de entrar no IFPA e que vão ser constituídos como novos mapeadores também. Então, essa é uma relação importante que a gente entenda no mapeamento, é que esses mapeadores jovens, eles estarão de forma cíclica sendo construídos, né? Então, a gente tem essa estratégia. E aí eu finalizo aqui agradecendo, né, com essa foto do novo grupo e deixando vocês aqui à vontade para fazer alguma pergunta ou algum questionamento. Muito obrigada, Tati. Sempre um prazer te ouvir falar. São, assim, iniciativas muito fundamentais, né? Eu acho que primeiro da gente pensar em trazer as mulheres como foco desse projeto, e a gente vai falar um pouquinho mais disso adiante, inclusive trazendo a Samília aqui. Para todo mundo que está assistindo, a Tatiana mencionou um monte de ferramentas, o SM-End, mencionou o Tasking Manager da HOT, e eu queria só aproveitar esse espaço para falar para vocês que, né, uma das formas que o Hub pode apoiar as organizações, os projetos de mapeamento, é exatamente na facilitação de como utilizar essas ferramentas. Então, se vocês não conhecem alguma delas, ou se vocês querem conhecer melhor, ou precisam de treinamento, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, é um dos motivos pelos quais nós estamos aqui. E um ponto fundamental que a Tati falou foi sobre as comunidades estarem no centro dos projetos, né? Nós, da academia, nós das ONGs, do cenário internacional, a gente está aqui, na verdade, para apoiar, né? Para ajudar da forma como a gente puder, mas é muito central que isso seja representativo das comunidades, né? A primeira vez que eu conheci a Samília, ela falou exatamente isso. Existem mapas da região lá de Moju, mas esses mapas não representam as comunidades quilombolas que estão lá no local, e idealmente eles precisam representar. Então, vou aproveitar aqui essa ponte para chamar a Samília, e ela vai explicar um pouquinho melhor para a gente sobre o projeto Perpetuar e sobre toda a iniciativa de mapeamento. Obrigada, Samília. Oi, gente. Agradeço mais uma vez o convite de estar nesse espaço, já pontuando a importância desse debate de dialogar, pensar e discutir as Amazônias, a importância desse mapeamento social contextualizado a partir das nossas narrativas, a partir das vivências e das territorialidades, né?
as falas iniciais da professora Tatiana, a primeira fala, elas foram bem significativas no sentido de demarcar a importância desse protagonismo dos povos que constroem, que ocupam a diversidade, a multiplicidade desses territórios. Eu me chamo Samília Valadares, sou quilombola do Quilombo Oxalá de Jacundaí, território quilombola de Jamboaçu, que fica localizado no município de Moju, nordeste do estado do Pará, região norte do Brasil, no coração da Amazônia, e esse é um elemento importantíssimo. Eu sempre demarco quem eu sou, essa ancestralidade que mobiliza as minhas práticas, como base para a minha apresentação. Eu sou psicóloga por formação, sou coordenadora do projeto Perpetuar, já irei falar um pouquinho mais dessa iniciativa por aqui, e sou mestranda em Direitos Humanos e Cidadania pela Universidade de Brasília. O projeto Perpetuar, ele é uma iniciativa coletiva que busca fortalecer as identidades, ancestralidades e territorialidades quilombolas por meio da educação, da arte, da cultura e promovendo saúde na luta pelo território livre e pelo bem viver. Esse ponto é muito importante porque as identidades quilombolas, elas são formadas a partir do vínculo com o território e a partir da luta pelo direito ao território, de vivenciar, né, de termos a nossa titulação, de vivenciarmos as nossas identidades com liberdade a partir desse direito basilar, mas que é historicamente desrespeitado. Então, nesse sentido, tudo que já foi dito aqui dialoga diretamente com essa vivência e com a luta quilombola por direitos, porque é uma forma de nós reivindicarmos o direito à vida e o direito ao bem viver a partir do momento que a gente se enxerga, que as outras pessoas nos enxergam, que nós conseguimos nos localizar e ocupar esses territórios de maneira autônoma e de forma emancipatória. O Brasil, ele é um país que possui mais de 5.000 localidades quilombolas. E apenas no censo realizado esse ano, no censo demográfico realizado pelo IBGE, foi que a população quilombola apareceu pela primeira vez. Então, esse é um ponto importantíssimo, né? Se as nossas identidades, se as nossas existências, de certa forma, elas são negadas, como é que os nossos direitos serão garantidos? E nessa luta por direitos, nessa prática do projeto Perpetuar, que é construído pela juventude quilombola do território de Jamboaçu, do Quilombo de Jacundaí, nessa luta por direitos que nós nos encontramos com as companheiras aqui presentes, que nós fortalecemos, inclusive, essa parceria com a Meninas da GEL, para demarcar a importância e a necessidade de nós protagonizarmos esses espaços. Mapeamentos existem, a gente consegue visualizar o território, visualizar as comunidades, mas na maioria das vezes os mapeamentos existentes eles são construídos para atender a demanda do capital, o capital que oprime as demandas dos grandes empreendimentos que estão instalados nesses territórios e que servem de certa forma para reproduzir, né, esse racismo estrutural e estruturante, o racismo ambiental que violenta, viola as nossas comunidades, as nossas vidas, os nossos corpos, as nossas múltiplas formas de ser e de estar no mundo. Em novembro de 2023, nós realizamos no território de Jamboaçu, ali no Quilombo de Jacundaí, o primeiro Fórum Quilombola de Meio Ambiente e Envolvimento Territorial, o que foi uma atividade extremamente significativa para nós quilombolas do município de Moju, porque nós estávamos ali demarcando a nossa narrativa e o nosso protagonismo quando falamos dos impactos dos grandes empreendimentos, das mudanças climáticas e das realidades das 30 comunidades quilombolas existentes no município de Moju. E ali o projeto Meninas da GEL já estava presente conosco também para dialogar um pouquinho sobre a importância desse mapeamento e para mobilizar esse debate. Nós sabemos a importância disso. As lideranças estão o tempo todo na luta, reivindicando os direitos, demarcando a existência e a reexistência dessas comunidades nesses territórios. Para isso, nós precisamos democratizar o acesso às ferramentas necessárias para que nós possamos, de fato, mapear de forma contextualizada, sermos ouvidos e dialogarmos sobre as nossas demandas e sobre os diferentes conflitos, impactos nos territórios, sobre essas violações de direito e também sobre as potencialidades.
quando falamos de povos tradicionais e de comunidades quilombolas, nós falamos, sim, do racismo, das violações, da invisibilização, dos conflitos existentes, das lideranças quilombolas que são assassinadas todos os dias e que vivenciam uma situação de ameaça. Mas é necessário também falar das potencialidades, de como nós estamos nos organizando para ocupar espaços, para fazer as nossas narrativas ecoarem. E isso é uma prática ancestral. Muito antes de mim, que sou uma jovem quilombola da Amazônia e que estou dando continuidade a esses passos que vêm de longe, muito antes do Perpetuar, que é uma iniciativa comunitária, mas os nossos mais velhos, eles ocupam esses territórios ancestralmente e criam as suas estratégias de reexistência. E nós estamos dando continuidade a esse legado. Esse fórum de meio ambiente que eu citei há pouco, ele teve como principal foco o envolvimento territorial, como já foi negritado por Nego Bispo, uma grande liderança quilombola do Piauí, aqui no Brasil, que sempre demarcou a necessidade de narrativas e práticas contra-colonizadoras. E é necessário, sim, que todos nós, população quilombola, nos possamos nos envolver nessas práticas para demarcar a urgência de práticas, de ações, de debates contextualizados, emancipatórios e antirracistas. E foi isso que nós buscamos construir por meio do fórum. Nesse ano de 2024, nós estaremos estreitando essa parceria, como já foi dito pela professora Tatiana aqui, com os projetos, com o mapeamento do território de Jambuaçu, que é um território múltiplo, diverso, composto por 15 comunidades quilombolas que se organizam politicamente, socialmente, culturalmente, para expressar essa resistência quilombola, essa existência dessas múltiplas formas, inclusive de ser quilombola na Amazônia, de ser quilombola na região norte do Brasil. E esses são apontamentos importantes, porque, sim, nós somos população negra em diáspora que ocupamos o território brasileiro de diferentes maneiras. Para isso, um apontamento extremamente necessário é que todos os processos sejam construídos com o nosso protagonismo. As falas anteriores, elas me contemplam porque a atuação do Perpetuar, ela parte de uma base comunitária, dessa escuta e do diálogo com os territórios e com as comunidades. E aqui eu afirmo e negrito que não há outra maneira de atuar com os territórios, e tem que ser com os territórios, não para esses territórios, se não for a partir dessa escuta. Independente de qual frente nós estejamos, seja na saúde, na educação, na pesquisa, a academia precisa parar um pouquinho para aprender com os povos e com as comunidades tradicionais. E a importância desse debate, ela se reafirma a partir dessa reflexão. Eu sou psicóloga por formação, mas eu sempre demarco que eu aprendi sobre a escuta no quilombo, com os mais velhos, com as juventudes, com as crianças. E esse mapeamento social contextualizado, que também busca construir estratégias emancipatórias, tem que ser feito a partir dos territórios, senão não tem sentido, senão não vai ter utilidade e eficácia. E, já concluindo a minha fala e também me disponibilizando para perguntas e questionamentos, nós, Juventude Quilombola, sempre negritamos a importância da nossa ação organizada para dar continuidade a essas práticas ancestrais de resistência. O território de Jambuaçu é um território de resistência ancestral que enfrenta hoje múltiplos conflitos. Seja os conflitos sociais, seja os impactos dos empreendimentos que estão ali ameaçando o bem viver dessas comunidades, com empreendimentos do mineradouro, linhão de energia, a ameaça da ferrovia paraense, uma série de ações que, de certa forma, não nos escutam, não consideram o nosso direito, inclusive, à consulta prévia, livre e informada, que é garantido pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que é reconhecida no Brasil também, e tantos outros direitos que são violados.
eu enxergo nessa troca, nessa possibilidade de atuação e no mapeamento de impacto social, uma oportunidade de nós estarmos cada vez mais fortalecendo as nossas ações e os nossos debates para construir estratégias contextualizadas, que de fato façam sentido para essas comunidades e para a multiplicidade das Amazônias. Então, quem tiver interesse, busque conhecer um pouquinho mais do Projeto Perpetuar. Nós estamos no Instagram, @Projeto Perpetuar. Lá tem um pouquinho do que nós estamos construindo aqui na Amazônia, no município de Moju e nos diversos territórios que ocupamos. Muito obrigada e que nós possamos cada vez mais aquilombar as nossas práticas e as nossas atuações e debates. Muito, muito, muito obrigada pela aula, Samília. Assim, acho que a gente podia ficar aqui te ouvindo dias, né? E não seriam dias suficientes para, acho que toda história de fato brasileira que nós brasileiros ainda precisamos aprender, né? Você falou um monte de coisa, assim, muito relevante, eu acho que sobre essa centralidade das comunidades, né? Sobre esse mapeamento representativo. É algo que a gente tem pensado muito sobre isso, né? Essa perspectiva da gente buscar fazer o mapeamento da nossa região, ela tem sido um constante processo de aprendizagem, a gente sabe disso, né? A gente está aprendendo, por exemplo, sobre palavras, assim, né? Como o mapeamento no OpenStreetMap, ele é um mapeamento que qualquer pessoa pode participar, ele é algo que ocorre no mundo todo, né? Então existem, por exemplo, palavras, etiquetas, e a gente está percebendo que a gente precisa de coisas específicas aqui no Brasil e em cada região do Brasil. Então, a gente tem aprendido constantemente quais são, por exemplo, as palavras que nos representam, né, os conceitos que nos representam. Eu acho que é muito legal que ele é um processo eternamente de crescimento e de compreensão da nossa própria história, assim, enquanto, sei lá, grupo brasileiro, que é um grupo muito diverso e eu acho que está mais que no momento da gente aprender da nossa região e das nossas comunidades. Uma outra coisa muito legal que a Samília falou é que ela aprendeu sobre a escuta, né, com a comunidade do Quilombo, e aí ela citou os mais velhos, as crianças, e eu acho que esse é um tópico muito importante dessa palavrinha que a gente usa muito também, que é do participativo. Né? As pessoas perguntam muito não sei se a palavra seria vantagens, né? Mas por que usar o mapeamento participativo? E eu acho que tudo que inclua essa palavra, esse conceito de colaboração, de participação, vai ser sempre melhor, porque não é só participativo no sentido de a gente vai incluir pessoas de culturas diferentes. O que é participativo permite a gente incluir pessoas de idades diferentes, com experiências diferentes. E assim também é com mapeamento, né? Já que a gente está falando de incluir comunidades, é muito legal pensar que a gente pode incluir crianças e pessoas de qualquer idade nessa forma de representar a comunidade numa área territorial, assim. Mais para frente, vou passar a palavra ao Everton por conta só do nosso tempo e para dar tempo da gente falar das perguntas que estão fazendo aqui no chat também, mas mais para frente queria voltar nessa questão ambiental que a Samília levantou também. Enquanto isso, vou passar a palavra aqui para o Everton, que é o nosso especialista em comunidades do Hub. Olá a todos, meu nome é Everton Bortolini, né? Eu vou falar rapidamente dos projetos que estão ativos na ferramenta tanto do MapSwipe quanto do Hot Task Manager. Né? Pode passar para o próximo slide? Então, isso, né, apresentar dentro do projeto dos mapeamentos amazônicos, né, dos mapeios amazônicos, justamente os projetos que estão ativos. Pode passar para o próximo slide. A primeira... Volta um slide. Uma das ferramentas que a gente vai apresentar hoje, né, que é do que tem projetos ativos, né? Uma delas é o MapSwipe, que ela tem o foco dela, essa ferramenta, o foco dela é justamente ajudar de uma forma simples, né,
a mapear algumas áreas mais isoladas ou rurais, ou nesse contexto que você tem feições muito dispersas, né? Então, é uma ferramenta que funciona no smartphone, né? E ela permite você buscar buscar feições que estão isoladas. Então, se você tem um projeto que você está tentando mapear edificações ou outra feição mais isolada, né? Você consegue, nessa ferramenta, fazer isso de uma maneira mais simples, no sentido de que a pessoa vai entrar nessa ferramenta e ela é dedicada, ou ela hoje é uma ferramenta que está que está disponível apenas para smartphone, mas é uma ferramenta que você consegue, a partir dela, buscar, indicar quais quadrantes numa imagem satélite, por exemplo, tem edificações ou tem outro tipo de feição. Isso torna mais simples e mais rápido mapear essas zonas esparsas. Então, lá no final, por exemplo, se cria um projeto no MapSwipe focado em edificações, lá no final você não vai ter necessariamente a área, né, essa edificação vetorizada, ou o formato de fato mapeado, mas você vai ter indicado qual área tem essa edificação. Então, fazendo paralelo com outros projetos existentes, né, que se utilizam desses dados, por exemplo, de logística de vacinas ou coisas parecidas, você consegue ter, por exemplo, a indicação de áreas onde há edificações. Então, você não tem essa edificação mapeada, mas você tem você tem a área onde está essa edificação. Isso é um exemplo usando esse dado mais genérico, mas, por exemplo, no OpenStreetMap, aí, pensando no contexto do OpenStreetMap, você pode também aproveitar justamente os dados que saem dessa plataforma, desse primeiro mapeamento que as pessoas fizeram, que é justamente indicar as áreas onde há um tipo de feição. Você pode usar essa base para focar o mapeamento lá na plataforma do Hot Task Manager, focar o mapeamento de um tipo de feição justamente nas áreas que já é conhecido que há esse tipo que há um tipo de feição de interesse, né? Pode passar para o próximo slide. Lá na plataforma do OpenStreetMap, a gente tem dois tipos de projetos distintos, né? Um deles é o projeto focado em edificação somente. Então, esse projeto a gente está executando em parceria com a equipe central da HOT, né? É um projeto que está focado em identificar exclusivamente edificações nas áreas mais só um instantinho. Mar, pode colocar o slide atualizado? Pode passar para os próximos slides? Aí. Próximo slide. Aí, obrigado. Esse projeto de mapeamento de edificações, né, ele está focado
exclusivamente em edificações, identificar edificações, e a gente tem um outro projeto, aí sim está centrado aqui no nosso hub, né, que é o de identificação de edificações mais áreas com degradação, com desmatamento, outro tipo de ou tipos de ocupação urbana, ocupação humana no geral, né? Então a gente está com esses dois projetos lá no MapSwipe, focados na região amazônica, né? Então, para quem quer mais detalhes de como funciona a plataforma do MapSwipe, né? A gente pode fazer algumas capacitações mais gerais. Lá na própria plataforma tem, quando você acessa por uma aplicação, ela é uma aplicação para smartphone, quando você baixa e acessa essa aplicação, para cada um dos projetos há um pequeno tutorial explicando mais ou menos o passo a passo de como identificar essas feições ou como mapear usando essa plataforma. Então, por exemplo, nesse projeto de mapeamento de edificações, há um tutorial indicando, por exemplo, que um clique você define que aquela área tem edificação, né? Você indica, não, aqui essa área tem pelo menos uma edificação. 2 cliques em cada quadrante onde tem imagem, isso identifica que talvez tenha uma edificação nessa área. 3 cliques, você identifica que aquela área tem uma imagem ruim, que não permite identificação. Então, lá tem um pequeno tutorial. O esquema é parecido também no projeto que a gente está identificando áreas com edificação e desmatamento, né? Também é um clique para áreas que certamente tem uma dessas duas características e 2 cliques para a área que possivelmente tem essas características. Então, de uma forma resumida, né, é um pouco esse esquema de como mapear lá no MapSwipe. Pode passar para o próximo slide, por favor. Quanto à metodologia, né, que a gente utilizou para escolher quais áreas, né, a gente criou, né, projetos lá para o MapSwipe, né? A primeira delas, né, o que a gente usou até agora, por exemplo, a gente buscou 2 bases de dados abertas, né, uma da Map Biomas, né, com as áreas de ocupação, com a ocupação de uso e ocupação de solo, e também aí dentro de um tema que é um dos temas de nosso interesse, a gente buscou dados dos municípios prioritários da SEDEC, né, da Secretaria Nacional de Defesa Civil, né? Com os dados dessas 2 bases, né, a gente buscou áreas com ocupação rural e algumas áreas também, principalmente na parte da Amazônia Central, né, áreas do entorno dos rios, que é onde tem alguma ocupação humana, e selecionou algumas áreas potenciais para a gente já ir criando projetos para o MapSwipe, né? E disso a gente dedicou a criar projetos de identificação de edificações para áreas que já é notado que há um desmatamento mais geral, e para o projeto de indicação de edificações e desmatamento para áreas onde tem desmatamento pontual, né? Próximo slide. Já nos projetos que a gente tem disponível no Task Manager, né, pode passar para o slide, né, essa plataforma, para quem já é do contexto OpenStreetMap, né, ela é uma plataforma já bem conhecida, né, ela é uma plataforma que, para mapear no OpenStreetMap, né, ela permite que a gente mapeie com focado em certas áreas, então ela já orienta os mapeadores nas áreas que são de interesse, porque tem algum projeto criado nessa plataforma, então
cada mapeador vai lá mapear um quadrante, uma área de uma área maior, e isso foca o trabalho voluntário das pessoas. Quanto à metodologia, né, a gente também usou uma ideia parecida, né, de como criar projetos que vão para essa plataforma, e pensando justamente uma perspectiva mais geral, olhando a Amazônia mais de uma forma geral ali, para garantir pelo menos o mapeamento mínimo, né, de todas as áreas dentro da Amazônia, né. A gente também usou, por enquanto, 2 bases, né? A gente pode, tanto lá para o MapSwipe quanto aqui, a gente pode agregar mais bases que vão facilitar essa tomada de decisão de áreas prioritárias, né? A gente, no caso do MapSwipe, no caso do Hot Task Manager, né? A gente focou ali sim em áreas urbanas, né? Então a gente buscou lá nos dados no MapBiomas, áreas urbanizadas, e também buscou os municípios com prioritários da SEDEC para definir esses projetos potenciais, e lá no Hot Task Manager criar projetos para o corpo de voluntários do OpenStreetMap, né, o corpo global e brasileiro de voluntários, dedicarem seu tempo de trabalho em voluntário em projetos prioritários para mapear pelo menos edificações e vias, que são 2 informações que a gente consegue fazer isso remotamente com o Task Manager e com o OpenStreetMap, e que são mais básicos para dar suporte para outros projetos, né? Pode passar para o próximo slide. Além disso, de usar essas 2 bases de dados que a gente citou, aí entra de novo o trabalho de mapeamento feito lá no MapSwipe, que lá foi indicar essas áreas onde há um tipo de feição, mas não vetorizar essa feição de fato. E aqui a gente busca de novo aqueles dados que estavam lá do MapSwipe, para justamente, já que lá a gente já, de uma área muito extensa, a gente já focou em áreas que lá já tem indicação de áreas que têm determinados tipos de feição. Então, aqui no Task Manager, né, a gente consegue focar o mapeamento, de novo, focar o trabalho voluntário do corpo de voluntariados da plataforma OpenStreetMap, tanto global quanto a brasileira, justamente nas áreas que é conhecido, naqueles quadrantes que, de fato, são que a gente sabe que tem feição do tipo de edificação ou que tem algum tipo de ocupação humana. Então, a gente já usa o resultado de um trabalho de mapeamento numa plataforma, lá no MapSwipe, para focar o mapeamento aqui nessa plataforma também. Próximo slide. E aí, já encerrando aqui um pouco, né, falar dos projetos que estão ativos, né? Hoje a gente tem 3 projetos ativos, um do Brasil, um da Colômbia e um do Equador, né? A ideia é sempre ter um projeto ativo de cada um desses países lá na plataforma do Task Manager, né? Hoje a gente tem 3 de áreas urbanas de pequena população. Próximo slide. E para quem quer acompanhar os projetos que a gente vai ter lá ativo, do Mapeios Amazônicos lá no Task Manager, né? Aqui eu deixei um QR Code com um link direto para a campanha de mapeamento lá no Hot Task Manager. Pode passar para o próximo slide. É isso. Aqui eu deixei o e-mail do Hub ali e as redes sociais do Hub também disponível para quem quiser. É isso. Obrigada, Everton. Bom, pessoal, como vocês estão vendo, a gente tem muito, né, acho que a conversar, assim, muito a trocar, muito a
refletir sobre o tema e muito a fazer sobre o tema também, né? Já tem muita coisa acontecendo. Fica esse convite que o Everton acabou de fazer para vocês já participarem do mapeamento que está lá no Tasking Manager. Mas entre em contato, assim, a gente tem muitas formas de poder apoiar esse tipo de iniciativa, né? Então, como a gente mencionou algumas vezes, tem uma variedade enorme de ferramentas que podem ser usadas. Então, se vocês querem conhecer alguma melhor ou não conhecem, querem conhecer, falem com a gente. Uma das coisas que a gente pode auxiliar é entender qual seria o melhor tipo de ferramenta para o tipo de mapeamento. A gente também pode auxiliar ativando mapeadores que já estão adaptados a fazer mapeamento da região. Então, na verdade, esse é um primeiro espaço, assim, né? Acho que mais para a gente se juntar, se conhecer e abrir para o diálogo. A gente teve uma pergunta aqui, e eu vou passar para as nossas palestrantes, para elas poderem comentar e responder. Foi feita pela Jaqueline Lima Morim, e ela perguntou diretamente para a Tatiana, mas acho que Samile também pode opinar. Qual seria o maior desafio para entrar nessas comunidades? E como o treinamento das comunidades, como é o treinamento para usar essas ferramentas? Legal. É uma pergunta muito importante, né? Essa relação da entrada na comunidade, ela tem que ser muito cuidadosa, muito. Porque na Amazônia a gente tem um histórico, infelizmente, de muitos pesquisadores terem ido para as comunidades, entender o processo, entender sua biodiversidade, mas não retornar para entregar os resultados. Então, muitas comunidades se sentem usadas dentro desse processo. Então, a gente tem um cuidado muito grande de que esses dados possam ser apresentados, o projeto possa ser apresentado de forma a conseguir uma confiança da comunidade e conseguir levar para essa comunidade a certeza de que a gerência desses dados serão da comunidade. Então, aqueles dados de mapeamento não será privado para nós. Essa é a nossa grande vantagem de usar o OpenStreetMaps. Não é um trabalho da Tatiana, da professora ou do aluno. Nós somos apenas pessoas que estão auxiliando o mapeamento. Então, a gerência desses dados, né, ela vai ser, de uma certa forma, da comunidade. Então, é uma forma que a gente tem de deixar em segurança essas informações. Então, a gente passa por uma visita inicial, a gente faz, né, como se fosse um processo pré-mapeamento de conhecimento, de conversa. A gente vai na comunidade, a gente convida os participantes da comunidade a virem no IFPA. Então, a gente mostra quem somos, a gente tenta deixar tudo o mais livre e aberto possível para que a gente faça essa relação de confiança. E a partir do momento que a gente gera essa parceria, e a gente vai fazer as oficinas e os instrumentos, existem estratégias, inclusive, criadas de metodologia ativa e de ensino através de métodos que usam, por exemplo, ícones, né? A gente faz um aperfeiçoamento das terminologias técnicas para usar terminologias mais do cotidiano daquela comunidade. Então, a gente usa um palavreado que não é tão técnico para que não afaste essa comunidade do uso, e a gente também oferece a oportunidade do contato com esse material. Eu vou dar um exemplo com relação ao GPS e ao drone. Então, são equipamentos que custam caro, são equipamentos restritos, inclusive na universidade, mas a gente leva para a comunidade, ela possa tocar, para que ela possa usar, para que ela possa se apropriar. Então, essa é uma relação interessante. Como nós somos o Instituto Federal, uma instituição de ensino gratuita, né, público federal, então, esses produtos são da comunidade. Então, quando a gente vê que essa comunidade, ela pega num drone, quando ela pega no equipamento, ela se sente ali empoderada para continuar a compreender o que faz aquilo, o que funciona aquilo. Então, é uma coisa muito dessa experiência do tato também. Por isso, é necessário que a gente faça esse mapeamento localmente, né? Eu sempre que eu venho conversando, eu digo, gente, só remotamente não funciona muito aqui na Amazônia. A gente precisa estar nesse contato direto para que a gente tenha confiança da comunidade e que a gente possa empoderá-la, né? Esse é o papel principal do mapeamento. Então, tem essas estratégias metodológicas e didáticas, sim, para chegar. E um exemplo só que eu quero dar, eu sempre trago esse exemplo, numa das ilhas que a gente fez um curso, na Ilha de Pilatos, a gente se deparou com uma comunidade, era o grupo das mulheres,
E dentro dessas mulheres existiam 3 pessoas que eram analfabetas. E a gente, quando iniciou o curso, a gente se preocupou em fazer uma capacitação usando simbologias, né? Então, a gente usou simbologias, usou métodos para ensinar a usar o OpenStreetMaps, para ensinar a usar o aplicativo no celular, através de simbologias. E elas conseguiram mapear, conseguiram usar a ferramenta. Então, imagina só o quão valioso é essa metodologia desse contato, que se a gente fosse fazer só remotamente, a gente não alcançaria ela. Então, é um exemplo que eu carrego muito do coração e que faz valer a pena. Então, no final do dia que eu chego cansada, eu digo, não, valeu a pena, porque tem um propósito, né, que vai ajudar as pessoas a se empoderarem. Acho que é isso. Muito obrigada, Tati. Samile, a gente está terminando, mas temos uns minutinhos. Se você quiser comentar um pouco sobre como entrar nas comunidades, como é possível, enfim, endereçar essas complexidades, né? A Tatiana já trouxe assim, pontos fundamentais, mas só para complementar essa fala também, né? A partir dessa vivência na comunidade, a gente sempre traz 5 pontos, que são o diálogo, a escuta, a consulta, a construção coletiva e a devolutiva, que é o que a Tatiana já trouxe aí. As comunidades, elas se organizam, elas têm as suas lideranças, elas têm suas formas ali de autogerir os seus processos. Então, esse diálogo para apresentar a proposta, mas escutando e consultando quais são as demandas e respeitando a autonomia da comunidade é muito importante. Principalmente, eu falo desse lugar, enquanto quilombola, a gente tem as nossas formas de nos organizar, tem os protocolos de consulta. O território de Jamboaçu, por exemplo, tem o seu protocolo de consulta prévia. E ali está dizendo essas etapas para chegar nessas comunidades, inclusive para adaptar as propostas, as estratégias a partir das demandas apresentadas. Por isso, o ponto da construção coletiva e da devolutiva também. Inclusive, muitas das resistências apresentadas por essas comunidades, pelas comunidades hoje, é porque, às vezes, as instituições chegam, sugam o que tem que sugar, fazem a pesquisa e nunca mais aparecem. E nós somos tratados, somos colocados naquele lugar de objetos de pesquisa, e não é isso que acontece. Nós somos protagonistas, nós somos produtores de conhecimento, mas também somos pesquisadores. Então, a construção tem que se dar de maneira coletiva e sempre tem que ter esse retorno, esse feedback para a comunidade a partir da demanda, da forma que essa comunidade se organiza. É o tato, como já foi dito aqui, para trabalhar sempre com esses sujeitos, que são sujeitos de direitos que protagonizam seus processos. Nossa, que encerramento maravilhoso. Não podia ter sido melhor, nem se tivesse sido planejado. Pessoal, eu vou passar a palavra para o Fabírio, só vou falar umas palavras finais aqui. Como vocês estão percebendo, tem muita coisa que eu queria dizer, tem muita coisa para se dizer, tem toda uma conversa rolando no chat, mas o objetivo desse encontro era, acima de tudo, esse, né? Era a gente estar junto. Acho que todo mundo já percebeu que a gente gosta muito da palavra comunidade, comunidades, né? Existem comunidades. Mas nós aqui somos uma também, né? A gente está criando essa comunidade junto com todo mundo que está aqui, junto com todo mundo que quer falar sobre isso e ser ativo nisso, né? Então, não vamos só perder de vista que um dos principais objetivos desse webinar é essa troca que está rolando aqui, essa conversa no chat, esse nosso diálogo aqui de quem está participando ativamente do evento. E fica o convite para que isso siga. A gente está aqui para facilitar essa conversa. Como a Samile acabou de falar, vocês todos são os atores principais disso, nós somos os facilitadores. E esperamos que essa tenha sido somente a abertura de um diálogo e de uma ação a longo prazo e muito mais profunda. Já agradeço e vou passar a palavra para o Fabrício, nosso diretor, para o encerramento. Não, obrigado. Eu estou realmente muito contente, muito feliz de haver escutado as colegas, os palestrantes, e também o trabalho da equipe do Hub. Eu gostaria somente de invitar vocês a seguir o trabalho das colegas, a seguir conversando sobre estes temas. Eu acho que aí na conversação a gente viu como o mapeamento pode fazer parte do grande debate do futuro da Amazônia, e isso é muito importante, ter um debate informado, mas tem um debate também onde a participação é onde a produção de conhecimento, uma coisa que eu amei das palestrantes também, este foco
ou as pessoas como pesquisadores também, como produtoras de conhecimento, e também tenho agência, tenho a vontade de utilizar esse conhecimento para melhorar suas vidas. Então, isso é um conceito que realmente é bem importante para lembrar para todas as pessoas que trabalham no mapeamento e no desenvolvimento, mas também para lembrar no contexto da Amazônia, as conexões que a gente faz no território. Então, aí a gente vê que tem a possibilidade também de contribuir aos processos locais, aos processos onde as comunidades fazem a diferença, para visibilizar potencialmente os problemas da comunidade, a situação de violação de direitos das comunidades. Eu achei aí os exemplos que a gente pôs muito ilustrativos, coisas que são muito importantes de visibilizar. Os mapas têm essa capacidade de falar, de apoiar a visibilização desses problemas. E também tem essa possibilidade, ao mesmo tempo, de fazer parte da solução, através da participação, através da conexão, através de compartilhar a aprendizagem com as comunidades mesmas, construindo a capacidade para fazer um engajamento, para fazer um trabalho profundo, que não é somente um trabalho de reconhecimento do seu próprio território, a possibilidade também de falar por esse território que as comunidades têm, para poder participar e determinar seu futuro de uma melhor maneira, de uma maneira informada. Então, eu acho que não poderíamos pedir um melhor grupo para começar este diálogo. Os invito a estar atentos, a gente provavelmente tenha outros webinários para trabalhar sobre a Amazônia, uma região que é uma responsabilidade compartida na América Latina, para compartilhar mais sobre os nossos projetos, também para fazer um chamado no edital para que outras pessoas, outros grupos também possam se sumar a esta comunidade de prática. Agradeço muitíssimo o trabalho detrás de cenas dos colegas de Hub para poder ter este espaço aqui para nós, particularmente nossos líderes de comunicação que estiveram trabalhando aqui, e também para Carla, que estive moderando, preparando este debate, esta palestra. Bem, é isso. A gente vai continuar trabalhando e se vê aqui na internet, na Amazônia e nos canais do Hub. Obrigado. Então, a gente vai encerrar. A gente sabe que todo mundo está no meio do expediente. Muito obrigada, Samile, Tati, Everton, Fabrício. Como o Fabrício mencionou, obrigada à nossa equipe de comunicação que está aqui por trás. E fica esse convite, o e-mail do Hub foi colocado aí algumas vezes. Por favor, entrem em contato. E sigam também as redes sociais das meninas da GEL e do Projeto Perpetuar. Eu acho super legal, super interessante de acompanhar. Obrigada a todos vocês que vieram, participaram e dialogaram, pessoal. Um bom dia a todos. Bom dia.